Desde que o mundo existe, o homem tem feito guerras para dominar o território e o povo que ali reside. É usado os mais variados tipos de argumento para que se consiga obter aprovação por parte da opinião pública para se fazer uma guerra. Com exceção de alguns regimes totalitários, em que o ditador por sua própria conta decide fazer a guerra para manter o poder, se tem feito guerras para as mais variadas razões. As guerras já acabou com vilas, cidades e até países. O homem considerado racional tem uma forma não racional de resolver as diferenças. Você quer saber por que desde antes da Idade Média o homem tem feito guerras? Fique nesse vídeo que eu te conto. Você já se perguntou por que a humanidade continua a travar guerras mesmo após séculos de progresso e desenvolvimento? Desde os primórdios da civilização, a guerra tem sido uma constante. Mas por que isso acontece? Alguns cientistas acreditam que a resposta pode estar em nossos genes. A teoria é que ao longo da evolução, os seres humanos desenvolveram comportamentos agressivos como uma forma de sobrevivência. Em tempos antigos, a competição por comida, território, parceiros reprodutivos era intensa. Aqueles que eram mais agressivos e capazes de defender seus recursos tinham mais chances de sobreviver e passar seus genes adiante. Além disso, a guerra pode ser vista como uma extensão da seleção natural. Grupos que eram mais coesos e organizados tinham vantagem sobre aqueles que não eram. Isso levou ao desenvolvimento de estruturas sociais complexas e, eventualmente, à formação de exército. No entanto, a guerra moderna é muito mais complexa, vão além da simples sobrevivência. Questões políticas, econômicas, ideológicas e religiosas desempenham papéis significativos. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito ocorrido entre 1914 e 1918. A guerra deixou aproximadamente 20 milhões de mortos entre militares e civis. O imperialismo é apontado como o principal motivo da Primeira Guerra Mundial. A disputa por território na África e na Ásia criou atrito entre países que culminaram na guerra. A Segunda Guerra Mundial nada mais foi a continuação da Primeira Guerra, uma vez que a Alemanha saiu prejudicada no Tratado de Versalhes, levando toda a culpa pelo conflito mundial. Todavia, o líder político Adolf Hitler soube despertar o sentimento de revolta que existia no povo alemão, apelando para um forte sentimento nacionalista que pairava ainda no ar, fortalecendo assim o Estado nazista. No segundo conflito, o poderio de fogo bélico era maior que no primeiro, pois na primeira, muitas das criações como o tanque de guerra eram colocados pela primeira vez em campo de batalha. Houve também no final do conflito o uso de uma arma nuclear, com consequências catastróficas que é sentida até hoje, seja nos descendentes que ficaram na região atingida, ou seja no clima de terror e pânico que se instaurou só de pensar em usá-la novamente. Após o conflito mundiais, sofremos com uma guerra jamais declarada, mas que arrancou medo de muitos governantes. A Guerra Fria. A Guerra Fria durou quase 50 anos e tinha apenas dois blocos, os capitalistas e os socialistas, onde os embates foram as corridas armamentistas e o aprimoramento das armas tecnológicas desenvolvidas nas duas guerras mundiais. Pode-se dizer que a Guerra Fria é uma herança da Segunda Guerra, pois com o uso de armas nuclear, os Estados Unidos se mostrou um país de extrema supremacia e poder, o que motivou os soviéticos a mostrarem também que poderiam igualar-se aos norte-americanos nesta luta. Nos dias de hoje, temos algumas guerras em curso, mas duas delas não saem do noticiário. São a guerra Rússia-Ucrânia e Israel-Palestina. A guerra entre Rússia e Ucrânia teve início no dia 24 de fevereiro, quando a Rússia invadiu o país vizinho. Se pensava na época que tudo seria resolvido em pouco tempo, pela Rússia possuir um exército muito maior que o da Ucrânia. A possibilidade da Ucrânia ingressar na OTAN é uma das causas do conflito. Isso significaria maior aproximação com relação ao Ocidente e a perda da influência da Rússia sobre o país. A guerra Israel-Palestina tem muitos fatores a ser resolvido. É uma guerra longa, o conflito dura mais de 70 anos.
As tensões entre Israel e Palestina misturam política e religião e já deixou milhares de mortos dos dois lados. Quantas vidas ainda terão que ser perdidas para que o homem considerado racional entenda que as vidas são mais importantes do que qualquer coisa material? Estou dizendo isso porque mais o conflito está acontecendo nesse momento, entre Israel e Irã. Acredito que esse tipo de resolver os problemas de forma violenta nunca vai terminar, pois toda vez que um povo quiser ser livre, sempre vai ter um outro querendo oprimir. A história mostra isso, mas há um paradoxo nisso. Se você prestar atenção nos discursos, eles são sempre de paz, de acordos em comum, mas os corpos estão caindo, sendo carregados, a família chorando seus mortos, cidades destruídas. As vidas não são recuperadas até porque nós podemos estar respirando. Mas a vida? Toda vez que uma pessoa é morta por alguém, você acha que apenas uma pessoa morre? Ou você nunca ouviu a frase de Confúcio: quando você for para um duelo, prepare 2 covas. A guerra é assim. Não só a nação que é destruída perde, a vencedora também. Porque não há vitória na guerra, simplesmente porque quem morreu poderia ser seu pai, seu irmão, sua irmã, sua mãe, seu tio, seu amigo, ou alguém que você talvez nem conheça, mas é uma vida. O que é o ser humano? Um destruidor? Egoísta que não consegue dialogar? Já que as guerras não são de agora. Há um outro caminho a seguir? Ou sempre vamos resolver com guerra? Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e se liga nesse vídeo que está na tela.